Quando começamos a criar histórias e principalmente mundos, é normal que a gente coloque civilizações perto de rios em locais de áreas férteis, porque foi assim que aconteceu no nosso mundo. Só que a partir do momento que a gente utiliza esse local físico para determinar questões de desenvolvimento social e até cultura, a gente está entrando no determinismo geográfico. E eu não tô falando necessariamente de cidades portuárias que vivem da pesca, por exemplo, mas sim dessa crença de que o local que uma pessoa nasce, o local físico, determina questões como religião, cultura e até o sucesso que ela conseguiria alcançar na vida. Se você olhar, por exemplo, para o mapa da Terra sem conhecimento prévio algum, você deduziria que uma ilhazinha lá no norte do planeta teria conseguido controlar diversas regiões em um determinado período da história? Então, como que isso se aplica à criação de mundos? É claro que o clima e o relevo de uma região vão influenciar fortemente uma civilização, mas mais do que isso, a gente precisa pensar no contexto histórico. As questões de quais guerras já foram travadas naquele local, quais os avanços científicos, quais as pessoas de renome, ou seja, os marcos históricos que aconteceram ali. O Brasil é um país tropical e se você entrar na casa das pessoas no Natal, você não vai encontrar uma planta tropical, na verdade, você vai encontrar um pinheiro artificial quase sempre com neve também presa na ponta deles. Por que isso acontece? São essas influências externas e simbolismos carregados de tempos passados que devem te influenciar na criação do seu mundo. É muito fácil olhar para a bandeira do Brasil e falar que o verde é por causa da mata, o amarelo é por causa do ouro e o azul é por causa das águas. Mas na realidade, isso é uma consequência das casas portuguesas que colonizaram o nosso país. Quando você criar suas civilizações, não pense que só porque eles estão num ambiente frio que eles vão ter um deus relacionado com coisas de gelo, ou porque eles estão num ambiente de montanhas, eles vão ter alguma coisa relacionada com um panteão sobre as nuvens. Isso é uma visão determinista. Sempre tente encontrar nuances, por exemplo, o mito do Boitatá, que é a serpente de fogo, que veio da origem do fogo fato, que os nativos viam. Ele não veio simplesmente de uma questão de, eles estão no Equador, então é um local quente serpente de fogo. Teve mais profundidade nisso, apesar de também ter a ver com o ambiente. Outra questão importantíssima é lembrar que os ambientes mudam. Um rio pode secar, pode mudar de local, um deslizamento pode mudar o relevo de uma região e uma sociedade que morava ali vai se adaptar e às vezes carregar resquícios desse passado. É normal a gente ver em mundos de fantasia que se você tem um local cheio de rios, ou ele vai ser um polo agrícola ou ele vai se tornar um ponto turístico, tipo Veneza. Mas a realidade é um tanto quanto diferente. Por exemplo, São Paulo teve diversos rios que foram asfaltados. Sim, a cidade de São Paulo tem rios subterrâneos em que a metrópole foi construída, e essa metrópole não tem nada a ver com polo agrícola ou com Veneza. Outro motivo para você não basear sua criação de mundo à região geográfica é a colonização e a migração. Não necessariamente as pessoas daquele local nasceram e cresceram ali, podem ter culturas diferentes que foram se misturando, ou no caso da colonização, que foram forçadas sobre aquele povo. E isso abre espaço para culturas mais profundas, porque às vezes existem tradições que tentaram se manter ao longo do tempo, por mais que outras culturas chegassem por ali, ou por mais que tivesse acontecido uma colonização. E essas tradições, às vezes eles nem sabem a origem lá do passado. Nessa mesma pegada tem a questão de rituais, que não tem nada a ver com aquele povo, mas que eles absorveram. Um exemplo disso é o dia de São Patrício, que é o padroeiro da Irlanda, mas que tem diversas festas ao redor do mundo, inclusive em alguns locais do Brasil. E uma dica ainda sobre essa questão: se você tiver uma história em que uma comunidade nunca foi influenciada por outra cultura, você precisa pensar bem o porquê e como isso aconteceu. Porque, querendo ou não, em mundos fictícios ou no mundo real, provavelmente a humanidade se originou de um ponto e se espalhou. Então por que essa comunidade nunca encontrou outras pessoas ou nunca saiu daquele local? E mesmo que eles nunca tenham saído, por que nenhum nômade ou algum andarilho encontrou aquele lugar e acabou trazendo cultura de outros povos? Esses são alguns fatores que você deve evitar na hora de construção de mundos. Evite aquela questão de que cordilheiras dividem países, ou que regiões de pântano são sempre sombrias e sujas. Afinal de contas, lembra do Pantanal brasileiro, a diversidade e o clima da região, e sempre tente lembrar do contexto histórico. É isso que deve guiar, não somente o ambiente, que claro vai ter influência, mas os marcos históricos daquela civilização. E se você estiver no processo de escrever a sua história, eu preparei um workshop de storytelling de apenas 3 horas, com atividades práticas para você ir fazendo a cada aula e chegar lá no final com um planejamento completo da narrativa. Para poder ver qualquer informação do que a gente aprende, de cupom de desconto que tá aqui na descrição, é só entrar no link e dar uma olhadinha. E eu vejo vocês no próximo episódio, não se esqueça
esqueçam, se você não está inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa a notificação e compartilha também com outras pessoas para ajudar o canal a continuar crescendo. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais!